Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para mais um episódio da OncoWeb, o seu podcast informativo com muita qualidade e segurança, falando sobre ciência de uma forma mais descontraída e com grandes personalidades. Hoje nós temos aqui duas pessoas muito especiais. Ao meu lado, a doutora Silvia Fontana, que eu prefiro chamar de Silvinha, que é alguém que eu carrego com todo carinho no coração. E à nossa frente aqui, doutora Andréa Lopes, um dos grandes nomes da pesquisa clínica pernambucana e, por que não falar, de renome brasileiro. Muito obrigado pela presença. Para a gente é um prazer muito grande estar com vocês, dialogando e compartilhando com vocês aí, ouvintes e seguidores, informações de qualidade do seu interesse e de toda a sociedade. Sejam muito bem-vindas. Oi, gente. É um prazer estar aqui ao lado de amigos tão queridos. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com a nossa grande amiga Andréa sobre o que é a pesquisa clínica, quais as implicações que ela tem no nosso dia a dia, o que ela traz de bom para o nosso paciente. E conhecer um pouquinho mais dessa nossa amiga que veio de longe e agora é mais uma recifense que mora aqui conosco. Dizem que quem bebe dessa água, né, não sai, desse local não sai. Recife, assim, Caruaru, e assim, Recife também é assim, né? Exatamente. Então seja muito bem-vinda, Andréa Lopes, ao OncoWeb e ao nosso convívio aí. A gente queria conhecer um pouquinho melhor por trás dessa grande pesquisadora. Tem sempre aí uma história, um caminho validado aí que a trouxe até esse ponto atual da sua carreira médica e como pesquisadora. Queria conhecer, conta um pouquinho mais para a gente sobre a Andreazinha, as suas origens, como é que despertou esse olhar aí para ser médica pesquisadora. Então, pessoal, assim, o sentimento que eu tenho hoje, eu preciso expressar, o meu coração transborda de gratidão, felicidade e honra de estar aqui com grandes amigos para falar de um tema assim muito caro para mim, que é a pesquisa clínica. Então, eu sou paraense, de Belém do Pará, e conheci Celinho na residência de oncologia clínica no INCA. Gostei do selinho, aí me rejuvenesceu uns 20 ou 30 anos. Muito obrigado pela gentileza, é muito gentil. É porque a nossa alma não envelhece, né, Celinho? Às vezes o nosso corpo não consegue acompanhar aquilo que a nossa alma deseja fazer. Mas à medida que os anos passam, eu percebo que a alma realmente é a mesma. Os pensamentos são aqueles pensamentos, ela está aqui dentro e, de fato, o que acontece é que o nosso corpo, infelizmente, ele vai ter um tempo de vida. Me chamou de velhinho feliz, mas tudo bem. Vamos seguir. Conte um pouquinho Adoro. Conte um pouquinho da sua história e trajetória para a gente. Então, em Belém do Pará, eu fiz faculdade de medicina na Federal do Pará e nessa época eu já comecei a me encantar pela pesquisa. Então, quando eu fiz a residência de clínica médica, eu tinha um professor que me chamou para conhecer o que era um estudo clínico de fase 3. E eu me recordo do primeiro contato com ele, que era um homem que eu admirava muito, um grande pesquisador. E eu dizia para ele, doutor, eu só quero mesmo ele acompanhar, porque ele me perguntava sobre a pretensão salarial, ele queria falar sobre dinheiro, e eu queria somente, eu disse, não, eu não quero dinheiro, eu não quero um tostão, eu só quero lhe acompanhar e eu quero aprender o que é ser uma pesquisadora. Então, eu acho que isso retrata o que eu tenho, assim, dentro de mim. Eu me recordo também da minha avó, eu devia ter uns 8 anos de idade, ela dizia, menina, larga os livros, eu era aquela nerd, sabe? Larga os livros e vai brincar. Como que eu ia largar os livros? Porque a minha brincadeira era nos livros. Minha Então, sede de conhecimento, né, André? E eu acho que é esse que impulsiona, na verdade, um pesquisador, né? É a sede de conhecimento, exatamente, é saber de onde surgiu, por quê, né? Como é que e transforma. do que a gente pode melhorar o tempo todo. E antes, a gente estava aqui no informal, né? E Celinho perguntava, o que vocês fazem, o que vocês assistem nas horas de vagas? Eu assisto documentário. Imagina isso, a pessoa que está de folga quer assistir documentário. É uma coisa que realmente me faz pulsar o coração. Existe sempre aquela pergunta e aquele primeiro olhar. Dizem que a primeira impressão é a que fica. E às vezes olhamos aí pesquisadores com aquele semblante, às vezes os homens mais barbudos, com óculos, e as mulheres, né? E aí a gente fala assim, olha, o que é que tem por trás desse caminhar? Muitas das vezes nasceram lá em jovens,
ainda na época da faculdade, que aí tem todos os estímulos para iniciação científica, né? Mas geralmente são pessoas sonhadoras, que sonham em descobrir algo que possa mudar vidas e ativar e regar a esperança de dias melhores e resolução de doenças, de problemas, né? E a gente vê que são grandes sonhadores. E aí você falou de salário, e a gente vive num Brasil, num país muito desigual, e que o estímulo ao ensino e à educação e à pesquisa, que deveriam andar juntos e ser estimulados, ainda é muito aquém do possível e do necessário para a gente se tornar realmente um país ícone, né? Nisso. E muitos dos nossos pesquisadores, quando despontam, vão para o exterior. Então, até pesquisadores jovens, com cabeça... E eu estou te chamando de jovem, porque você é jovem, você é minha colega. Se você for jovem, eu também me rejuvenesço. Pois é, e Silvinha é uma bebê perto da gente. É. E aí, não é? Quando tiver pesquisadores jovens ainda, engajados e que ficaram no Brasil por opção, isso é muito estimulante. É muito bom a gente estar aí abraçando estudos internacionais com braços no Brasil, mas é muito bom a gente dar oportunidade, tanto para pesquisadores que viram ícones, você vira um exemplo para os jovens que estão pensando e sonhando em ser pesquisador, que mesmo com toda dificuldade é possível ser pesquisador de ponta ainda no Brasil. Existe um caminho mais árduo, talvez mais demorado, mas existe. Mas também abrir braços de trabalhos que deem acesso aos nossos pacientes tão sofridos, né, Silvinha? Exato. A gente que atua aqui na capital, mas também atua no sertão e no agreste de Pernambuco, a impressão que tem é que a gente vive vários Brasis totalmente distintos. E colocar ali à disposição daquele paciente que mal sabe falar, ou às vezes vai lá, não sabe escrever, ainda não teve uma oportunidade, bota o dedinho lá, a gente fala, olha, mas tem uma medicação de última geração, Recurso de ponta, não é? Que pode fazer uma diferença tendo esse acesso na sua vida. E ele fala, mas doutor, isso é tão longe de mim. Você fala, não, isso é totalmente tangível, com pessoas boas, com coração bom e disponíveis, dispostas a estender a mão. Então, assim, eu fico Diferença, né? muito feliz de a gente estar discutindo de uma forma muito leve um tema tão complexo ainda, que vai além dos laboratórios, das pipetas, dos tubos de ensaio, que vai em toda uma questão política. Exatamente. Tem uma questão política, tem uma questão burocrática e tem uma questão de bom senso e bom coração. Acho que pessoas de bom coração, não deixando de ser inteligentes como vocês, mas de bom coração que abracem a pesquisa, porque é realmente uma via de entrada. Os ganhos monetários viram secundários, né, perante uma tamanha importância para a vida humana, né? E é interessante que eu tô aqui, eu não sou de Recife, eu sou de Maceió, moro aqui há muito tempo também. E eu tenho visto aqui em Recife, ultimamente, uma quantidade grande de estudos clínicos abertos aqui em Recife. E eu acho que há 5 anos a gente não tinha essa quantidade de estudos. Então, a gente tem visto vários centros de pesquisas funcionantes aqui e a gente tem tido a oportunidade de entregar aos nossos pacientes, tanto do público quanto do privado, uma medicina de qualidade, né? Coisas que são feitas fora do Brasil, drogas que eles jamais teriam acesso, a gente consegue oferecer, tentando trazer o equilíbrio de volta, porque realmente, como você falou, a gente tem um desequilíbrio muito grande em termos de saúde pública, né? O que a gente pode oferecer no privado e o que a gente pode oferecer no público. E a pesquisa, de certa forma, democratiza um pouco isso. E puxando para esse assunto, eu queria, Deia, que você explicasse para a gente, para quem está nos assistindo, como é que a pesquisa clínica pode transformar a vida de um paciente? O que é que ela traz de ponta? Silvinha, excelente. Assim, excelentes considerações todas. E eu queria só contextualizar um pouco de onde vem isso, né? De onde vem a pesquisa clínica da forma que nós conhecemos hoje. Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre a pesquisa é que ela se compromete com a verdade. E se comprometer, estar comprometido com alguma coisa, fazendo uma analogia, a vaca, ela está comprometida com a doação de carne para a tua alimentação. É diferente dela estar somente envolvida na produção de leite, entende? Quando você está comprometido com uma coisa, você dá a sua carne. Você dá a sua vida para isso, porque é aquilo que você acredita, é aquilo que você crê. É o propósito, então, né? É o propósito de vida da pessoa, é o propósito de vida da ciência, né? Então, a ciência, ela surge para esclarecimento de verdade. Então, ele é primordial, ele é um pilar cristão.
Então, quando a ciência nasce, ela vem trazer aquilo que Jesus sempre nos ensinou: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, nós buscamos a verdade através de metodologias científicas, e desde que Galileu apontou o telescópio, a luneta dele para a Lua, que ele começa a questionar os dogmas da igreja e as autoridades da igreja, e traz para a gente que cada um humano, com capacidade humana, ele pode questionar tudo e qualquer coisa. Daqui surge a pesquisa clínica. Porque a pesquisa clínica é um questionamento. Você só pesquisa aquilo que você não sabe. Então, muitas vezes, o paciente chega no consultório para a gente e pergunta: ai, doutora, eu vou fazer uma pergunta idiota, é uma pergunta boba. Não, não tem pergunta boba, não tem pergunta idiota. Porque se eu sei a resposta dessa pergunta, se ela está documentada, algum grande cérebro da humanidade se fez essa pergunta para que a gente obtenha essa resposta. Então, isso tudo começa, atribui-se essa observação científica ali na época de Hipócrates, o pai da medicina. Então, no século V, já antes de Cristo, quando ele começa a fazer observação e notificação nos prontuários e começa a atribuir as doenças humanas a alterações no ambiente, nos humores e na alimentação. Então, através dessa observação, você pode replicar, você pode entender o que acontece dentro do corpo de um doente. E, posteriormente, já lá pelo século XVII, vem René Descartes, um grande matemático, e ele cria a metodologia científica da forma que nós conhecemos hoje. Descartes também se comprometeu a vida dele. Era um homem rico, francês, que poderia estar ali somente curtindo todas as festas, mas não. Ele se compromete em viajar pelo mundo, pela Europa, em busca da verdade, porque ele deseja criar uma metodologia que pudesse ser replicada e que expressasse de maneira mais fidedigna a verdade. Nesse método que a gente conhece por cartesiano, esse método da ciência moderna. Então, você tem uma pergunta, você observa, você meio que esquarteja. Eu estou bem carnívora hoje, né? Você pega a pergunta em pedacinho e cada pedacinho você vai montando naquele quebra-cabeça de modo a construir esse tecido da verdade que deve permear a ciência e a medicina. Então, voltando à pergunta de Silvínia, essa é a maneira com que os pesquisadores tendem a fazer, tanto através de observações. Para chamar de pesquisa científica, não precisa necessariamente ser um estudo grande de fase 3 financiado pela indústria científica, da maneira que nós respeitamos muito hoje, que seria a melhor evidência científica, né, com o controle do placebo, porque a gente não dá somente o remédio, a gente compara com o placebo, que a gente sabe que o poder da mente, ele tem o poder da cura nesse paciente, mas a gente também observa. Então, um chazinho da vovó que foram ver, chá de boldo, faz bem para dor de barriga, isso também é ciência. Ninguém vai comparar, ninguém vai pegar e comparar uma ampola de insulina com placebo, isso seria uma insanidade, porque a gente sabe que a insulina salva vidas. Então, existem estudos e estudos e todos eles são respeitados. Mas o que eu queria dizer é que todos eles se fundamentam a respeito de uma dúvida. Alguém tem uma dúvida e busca incessantemente a verdade. Isso é a pesquisa clínica, é a busca incessante da verdade e da melhoria da humanidade. Eu acho que a busca é o caminho é até mais importante do que o resultado em si, né? Conheça as verdades e ela vos libertará. Não é assim? Eu acho que a educação, a ciência, principalmente na medicina, devem andar juntos. E andando juntos, existe todo um caminhar e longínquo em busca das verdades. E lembrar que as verdades nem sempre são eternas, elas são mutáveis. A verdade de hoje pode não ser a verdade de amanhã. Que sejam sempre questionadas também as verdades de hoje, né? Assim, André? Sim, porque no mundo tudo muda, né? No universo o universo não gosta de nada parado, o universo não faz nada parado, toda a energia se transforma. Ou ela se transforma de uma maneira ascendente, ou você está crescendo e evoluindo, ou você está evoluindo, caminhando para a morte. Por isso que me causa muita tristeza quando eu ouço alguém falar que quer se aposentar. Porque alguém que quer se aposentar deseja parar.
E como não existe nada parado, se ele não está progredindo, essa pessoa vai morrer. O aposentado, geralmente assim, o aposentado, ele ficou em casa, não sei o que, pegou uma doença, morreu. Então a dica é, se aposentar, continue trabalhando, estudando e produzindo. Não se aposente nunca, né? Não se aposente jamais. Mas antes de a gente continuar, deixa eu só pedir licença. Eu acho que eu nunca ouvi uma descrição, né, Suelen? Tão apaixonada, tão profunda. linda, tão profunda, que pegou lá de trás sobre o que é a pesquisa clínica. Me surpreendeu. Veio das entranhas, né? Olha que eu propósito, Eu realmente. convivo com ela, né? Nós somos amigas e eu nunca tinha parado para ouvi-la como pesquisadora e assim, poxa, surpreendeu. Parabéns. Se eu sentir 10% dessa energia que você falou aí, eu acho que eu vou virar pesquisador também. Também. Mamãe, você está falando, você está chorando. Eu digo, filha, eu não estou chorando, eu transbordo. É que tem tanto dentro de mim e quando eu quero colocar para fora, alguma coisa transborda em mim. Porque eu desejo que a humanidade entenda e que todos sejamos um e que a gente consiga colocar isso no inconsciente coletivo. Porque você não compra uma dipirona, não estou fazendo propaganda da dipirona, mas você não compra uma dipirona na farmácia se ela não tiver passado por vários estudos, por várias pesquisas clínicas. Então, muitas vezes o paciente se questiona, mas eu vou ser cobaia dessa pesquisa? Gente, cobaia é aquele animalzinho de laboratório que precisou ser sacrificado para entender qual a toxicidade daquele medicamento. Mas a pessoa que está participando da pesquisa clínica, ela tem um propósito de vida, ela vai ajudar a humanidade a responder uma grande pergunta. E se ela hoje usa qualquer medicamento ou produto químico, tintura de cabelo, roupa, qualquer coisa, passou por um melhoramento contínuo. Pegando aí essa deixa aí da dipirona e do desenvolvimento dos fármacos, das medicações que estão aí na farmácia de uso contínuo e também na área da oncologia, puxando para a nossa sardinha aí, né? A gente fala, olha, tem grandes drogas, grandes medicações. Estamos aí abrindo um leque de opções e revivendo a esperança aí na vida de tantas famílias mundo afora, para as pessoas entenderem que o remédio que ela usa hoje, ele foi fruto de todo um caminhar de fases. Explica um pouquinho para a gente como são as fases que uma medicação, desde o questionamento até o desenvolvimento dela do ponto de vista de credibilidade, até que ela chegue a ser utilizada por todos nós em prol do benefício da saúde dos pacientes. Perfeito, Celinha. Assim, existem medicamentos como a penicilina que foram uma descoberta ao acaso e que mudaram o mundo, né? Então, a gente não tinha antibiótico. A gente mandava para o solário, né? Então, se o paciente tivesse uma infecção, uma tuberculose, assim, ia lá curar no sol e com a oração, com efeito placebo desejado, né? Que o corpo mesmo tem toda a inteligência infinita da cura, né? Eu dou esse exemplo na faculdade de medicina, que nós somos docentes, que assim, quando alguém quebra a perna, ele vai no centro cirúrgico, pode até colocar uma placa, um parafuso, fazer um ponto, mas o que nós desejamos é que o corpo atue na sua inteligência infinita e divina e consiga realmente sarar aquela lesão e sarar aquela ferida. Bom, dito isso, alguns medicamentos eles são acaso. Então, Alexander Fleming, por acaso, ele viu que tinha um fungo que inibia ali o crescimento bacteriano das placas de P com que ele trabalhava e ele descobriu que aquilo era um antibiótico, era um grande antimicrobiano que é utilizado até hoje. Isso mudou a história natural de cirurgias, de várias doenças, enfim. E existem medicamentos que são sintetizados. Então, a maioria dos medicamentos sintéticos, eles são inspirados em alguma coisa que veio da natureza. E aí eles são produzidos quimicamente em laboratório, de forma idêntica ou não a uma molécula que já existe, que já age no corpo humano. Então, muitas vezes é um chá, o Taxol mesmo, que é um quimioterápico, veio da casca da árvore. Então, assim, aí algumas pessoas, os mais antigos, por isso que a gente deve sempre exaltar o conhecimento dos mais idosos, que hoje em dia eu acho que a gente está num mundo tão louco que a gente acha que saber quantidade de coisas, né, é mais importante do que você ter aquele insight daquela observação. Tem uma música da Marisa Monte, o que é mais importante, o livro ou a sabedoria, né?
Então, assim, eu sempre digo, eu peço a sabedoria para eu poder discernir, para eu poder ter discernimento entre as coisas. Então, um medicamento, ele, às vezes, muitas vezes, ele imita algo que foi visto na natureza. Agora, claro, né, um chá, você pega um chá, uma folha, ferve aquela folha, tem milhares de substâncias. Então, hoje a gente consegue isolar aquela substância que foi provavelmente ela, né, o veneno da cobra, que deu a origem do remédio para hipertensão, o captopril. Então, alguma coisa na natureza inspirou. Eu também costumo dizer que o homem não está nem perto de entender como se faz um órgão humano. Então, se você deseja transplantar um fígado, você precisa esperar um humano morrer para tirar aquele fígado e colocar no outro humano. Então, a nossa tecnologia é muito arcaica ainda. E, no geral, a gente imita moléculas encontradas na natureza. Bom, dito isso, quando você pega e isola aquela molécula e começa a produzir aquela molécula, lembrando que se a molécula é encontrada na natureza, ela não pode ser patenteada. Portanto, a indústria farmacêutica não tem interesse em comercializar e nem estudar essa molécula. Então, ela faz alguma coisa parecida, muda um radical. E aí começa o estudo de fase 1, que geralmente é em animais de laboratório. Você testa a toxicidade daquele medicamento. Então, testa a dose, testa a toxicidade. A gente não tem esses estudos no Brasil, esses laboratórios. A gente já começa a fazer estudo de fase 2. O estudo de fase 1 também é em humanos saudáveis. O estudo de fase 2, trazendo para a oncologia, é aquele paciente que já tem um câncer, que não respondeu às outras drogas e que ele vai ser submetido para avaliação de resposta, de eficácia e de segurança e de achar a melhor dose. Aí você testa 2, 3 doses e vê qual é a melhor dose, menos tóxica e tão efetiva quanto. E aí depois entra no estudo de fase 3, que é esse muito conhecido, que foi criada essa ciência muito necessária, que é a medicina baseada em evidência. Geralmente é o que é divulgado, que as pessoas veem na TV, nas revistas, nos veículos de comunicação. Já está no fase 3, né? Exato, exatamente. E o que acontece é que você tem uma nova molécula, e essa nova molécula vai ser testada, então ninguém vai ficar tomando só o placebo, né? Vai ser comparado com um medicamento que já é ativo, então aquela pessoa vai ficar, no mínimo, com o melhor tratamento conhecido. Agora, a pesquisa clínica, ela é uma interrogação. Você não sabe se esse medicamento é melhor ou pior, mas você deseja que ele seja melhor. Então, você compara num sorteio ao acaso, geralmente é duplo cego, então nem o pesquisador que está administrando e nem o paciente que está recebendo, nenhum deles sabe se ele está tomando placebo ou realmente o medicamento. Ou realmente o medicamento que já está sendo utilizado como padrão, no caso do câncer. Então, ele é sorteado ao acaso e a gente faz observações periódicas para ver qual dos dois é melhor e compara as toxicidades. E no final disso, a gente busca uma significância estatística, porque tudo isso, lembra que foi um matemático que fez toda essa metodologia, né? Tudo isso a gente quer provar matematicamente uma ciência imprecisa, ou uma ciência de humanos que é incerta, que é a arte da probabilidade e que é a ciência da incerteza. Com todas as variáveis possíveis, né? Todas as variáveis. E você aceita uma diferença, um erro de 0,05, ou seja, você aceita 5% de erro entre esse significado estatístico matemático, o que jamais você aceitaria se fosse subir num avião. 5% de erro dele cair, você não sobe. Então, assim, a ciência da oncologia, a ciência da humanidade, a ciência da medicina, ela assume que esse erro de 5% é um erro ok, é um erro que é aceitável em estatística. E é importante também dizer que nesses estudos fase 3, quem entra no estudo vai receber sempre o melhor tratamento atual. Não é que a pessoa não vá tratar, porque a gente que lida com o serviço público e lida com pesquisa também, é muito comum esse receio do paciente de não ser tratado ou de ser o que você falou, de ser uma cobaia. Então, às vezes é muito difícil recrutar o paciente para o estudo, porque às vezes é um paciente que já vem de um sofrimento grande, de muitos nãos na vida dele. Então, quando a gente vai oferecer isso, ele se assusta. Então, acho que é importante a gente dizer que todo mundo que entra no estudo vai receber o melhor tratamento que existe na atualidade e vai receber o tratamento experimental junto do melhor tratamento. Jamais vai ser prejudicado sem tratamento algum, né? E muitas vezes também
desculpa se ele interromper, ele usa o tratamento nos 2 braços. Por exemplo, pacientes com câncer de próstata, todo mundo usa a privação de androgênios. Então, os 2 braços são quimicamente castrados. Aí você acrescenta num braço placebo e no outro braço a droga experimental. Mas você não está deixando ele descoberto do melhor tratamento, que já se sabe, né? Que é a isso castração. importante, né? Isso é super importante. E é muito importante o paciente e a família, né? Às vezes eles estão muito fragilizados, muitas das vezes estão muito fragilizados e já politratados, já foram submetidos a todos os tratamentos, por exemplo, do Sistema Único de Saúde, que ainda tem um nível extremamente lentificado de incorporação de novos medicamentos. Então, muitas das vezes, o que você coloca como pesquisa clínica à disposição para o paciente seria, idealmente, o primeiro tratamento que, se você tivesse na mão, você poderia ofertar. Ou ele associado a uma nova medicação. Muitas das vezes, o paciente do Sistema Único de Saúde não tem acesso nem a uma das opções que já é tida de forma longínqua, utilizado em quem tem acesso a um plano de saúde privado. Então, hoje existe uma discrepância para você que está ouvindo, na oncologia, em muitas das áreas da oncologia, entre o paciente que tem acesso a um plano de saúde privado e o que tem acesso a um tratamento pelo Sistema Único de Saúde. Isso é desafiador. Para não dizer só triste, é desafiador para todos nós oncologistas que fazemos oncologia pública e privada. Então, às vezes, dentro do mesmo dia, a gente pega um paciente com uma patologia que você fala assim, olha, eu vou começar a sua medicação muito provavelmente na próxima semana com o que há de mais moderno. Esse geralmente é o retrato do paciente do plano privado. E chega o paciente do sistema público, por exemplo, com um tumor de rim ou com melanoma, algo desse tipo, e você fala assim, olha, infelizmente o Sistema Único ainda não incorporou as melhores tecnologias, os melhores tratamentos. E eu vou precisar iniciar o seu tratamento judicializando. O paciente fala, mas doutor, eu vim para o Sistema Único e vocês não têm opção. Até tem, mas muito aquém das novas descobertas que o mercado já oferece já há anos ao paciente do sistema privado. Então, isso é desafiador. Então, conseguir colocar um paciente que hoje está no Sistema Único de Saúde do SUS, nos serviços que fazem o máximo com o pouco que tem e fazem muito, salvam muitas vidas e merece os nossos parabéns e o nosso reconhecimento. Porque tem grandes nomes, tem mais nomes de pessoas lá para estender a mão e muito bem informados até do que a própria estrutura, muitas das vezes. Mas estão lá esforçando para fazer muito com o pouco que tem. E eles param o seu tempo para recrutar pacientes para pesquisa, seja a pesquisa dos próprios institutos, que nós temos vários nomes na cidade de Recife, em todo o Nordeste. O Nordeste tem se tornado um grande polo, a gente vai falar sobre isso, de pesquisa, se destacando até em alguns serviços, até mais do que até alguns polos que já eram tradicionais no Sudeste ou no Sul do país. E a gente abre para aquele paciente dos lugares mais longínquos a possibilidade de ser muito bem tratado. Ele já é bem acolhido no SUS, mas ele passa a ter acesso a drogas de última geração, que teoricamente nem os planos de saúde ainda ofertam para os seus pacientes. Então, é uma oferta para todos. Até para quem tem plano de saúde hoje, é uma ótima opção, né? Pesquisa clínica hoje... É uma democratização da saúde e da oncologia que a gente vive mais ainda, né? Que são medicações tidas como muito caro, com custo muito alto. Então, democratiza. E dá a sensação para a gente como oncologista, né? Nós estamos fazendo o melhor pelo nosso paciente. É prazeroso, né? É muito bom. Graças a Deus que existe a pesquisa clínica, né? Graças a Deus. Então, ela vem para equalizar um pouco essa divergência que a gente vive. Às vezes de manhã está no privado e à tarde está no público e você vive, como você falou, no mesmo dia, realidades tão diferentes. A gente faz bem até na guerra, né? Então, eu costumo falar que até na guerra é uma boa oportunidade de fazer o bem. Então, em todos os serviços, sejam eles mais estruturados ou mais carentes, você pode e deve estender a mão. Mas sabendo que em todos eles existe sempre uma janela. E a janela hoje de equalização, de democratização, de acesso a boas medicações está na pesquisa clínica. E ela veio para ficar. Sim, é muito importante esse destaque, né? Que a pesquisa clínica, ela traz a oportunidade do paciente dele participar e tomar um medicamento, se ele tiver no Sistema Único, um medicamento que de outra forma ele não teria acesso. Então, a pesquisa clínica traz esse benefício para ele, mas que também fora do Sistema Único, na saúde suplementar, ele não teria acesso, porque esse medicamento, por exemplo, não está aprovado naquela indicação. Nós estamos recebendo agora no Instituto Santa Joana, de cinepesquisa, do qual todos nós fazemos nós fazemos, nosso orgulho, hospital, né? Nosso time, e assim, nós estamos recebendo um estudo para câncer de endométrio
em segunda linha para os pacientes que falharam ao tratamento com imunoterapia. Então, com Fantástico, um fantástico. medicamento que é um medicamento conhecido e bom em outras indicações. Então, assim, é uma oportunidade desse paciente utilizar, e os pacientes da saúde suplementar, eles deverão ser incluídos, porque é uma oportunidade para aquele médico de incluir o paciente dele, que de outra forma ele não tem acesso a esse medicamento, nessa indicação, e é, claro, uma oportunidade para o paciente. Ademais, fazer pesquisa clínica é cartesiano. Então, você tem muitos filtros. Eu amo René Descartes. Então assim, você chega, a primeira coisa que você faz é um interrogatório, claro, de todas as coisas que o paciente teve, a gente chama de evento adverso, né, em pesquisa clínica, e de todos os medicamentos que ele precisou tomar. Quando a gente vê os medicamentos que ele precisou tomar ou que você vai precisar prescrever, aí você começa a fazer interações medicamentosas. Então, em média, uma consulta de pesquisa clínica demora em torno de 1 hora. Demora bem mais do que uma consulta médica habitual da assistência, porque nós temos muitos checklists. Então, de uma maneira global, o paciente da pesquisa é visto de uma maneira mais aprofundada do que o paciente né, da por trás. assistência. A impressão de quem olha e fala, não, mas é a doutora Andréa. Não, não, tem todo um arcabouço. Tem né, a enfermeira coordenadora, tem a auxiliar, a equipe, o paciente tem acesso ao contato da equipe. Isso é comum no particular, mas não é comum no sistema de saúde, Sistema Único de Saúde, no SUS. E assim, o paciente, com certeza, ele é visto de uma maneira muito metódica e de uma maneira muito mais aprofundada. Então, ele é muito bem cuidado na Me pesquisa faz lembrar aí clínica. uma fala de um paciente meu lá do sertão, lá de Arco Verde, um dos pacientes que eu incluí na pesquisa clínica de Recife. Eu falei, olha, você vai para a capital, porque lá você vai ter acesso a essa pesquisa, a medicação de última geração. E vou ter toda uma equipe te olhando, te monitorizando, você vai ter um acesso mais facilitado para as tomografias, até para o PET scan, que às vezes é tão inacessível para vocês. E aí ele falou, doutor, então é como se eu estivesse indo para a primeira classe de um avião. Eu falei, é isso aí, você vai ser o passageiro de primeira classe, porque todo o olhar vai estar para você e para as pessoas que compõem a pesquisa. Porque é necessário esse rigor, né, André? É necessário, e é necessário que a sociedade civil encare a pesquisa clínica como uma oportunidade, não só para o próprio paciente, mas uma oportunidade de melhoria da ciência, do conhecimento e da humanidade. Nos países desenvolvidos, nos Estados Unidos, todos os pacientes são considerados para a pesquisa clínica, já é uma rotina, e os órgãos regulatórios deles são muito mais rápidos, chegando uma média de 3 a 5 dias para eles aprovarem um determinado estudo clínico. No Brasil, isso pode chegar a 6 meses, a gente está melhorando, a Conep está descentralizando os comitês de ética, mas apesar disso, a gente tem muita demora ainda no nosso regulatório para iniciar um estudo de pesquisa clínica desses que são promovidos, patrocinados pela indústria farmacêutica, que trazem novos medicamentos. Era isso que eu ia te perguntar, daí aqui eu acho que essa é uma dúvida que muita gente tem. A partir do momento que saiu um estudo, que foi publicado, e aí a gente vai para os congressos e a gente vê e volta, né, querendo usar a droga, a partir de quanto tempo aqui no Brasil a gente consegue que a nossa agência regulatória Anvisa coloque essa droga, esse tratamento no mercado? Tu tem uma Hoje em ideia? dia eu tenho visto isso cada vez ser mais rápido. Quem não lembra do Xofigo que foi apresentado aí no passado e que demorou, sei lá, uns 3 anos, se não me falha a memória, para ser aprovado no Brasil, né, essa janela de oportunidade. E hoje o que a gente vê é cada vez mais próximo. Normalmente o que acontece, o FDA já é o primeiro, né, a agência americana já é o primeiro a aprovar aquele determinado medicamento, e na sequência parece que em torno de 1 semana já, eu acho que tanto os médicos oncologistas como a própria indústria, elas estão muito mais atuantes nessa questão do regulatório junto à Anvisa, para que possa realmente trazer as aprovações dos medicamentos que se mostraram benéficos e melhores do que os anteriores nesses estudos de pesquisa clínica nos congressos. Ô, Andréa, e a gente vê aí o advento da inteligência artificial em todos os meios, e a pesquisa clínica a gente vê que é um caminhar longínquo, às vezes mais demorado, burocrático do que poderia e deveria, né, pela importância
do seu papel aí perante a ofertar um tratamento novo para quem realmente precisa e às vezes não tem tempo para aguardar. Como é que está aí o uso da inteligência artificial para enxugar, para tornar, otimizar esse, desde o recrutamento até os métodos de análise? No IMIP, a gente está utilizando uma ferramenta que é o iHealth. Então, o que ele faz? Você introduz o nome do câncer ou o CID, o nome dos medicamentos que fazem parte dos critérios de elegibilidade daquele determinado estudo. Então, assim, vou dar um exemplo mais claro. É alguém que tem um adenocarcinoma de próstata e que já está sendo tratado com uma castração. Aí você vai lá, digita o nome dos medicamentos que fazem a castração e digita o nome da patologia. E aí você tem um filtro lá, 500 pacientes. Mas com isso você já consegue trazer esses prontuários, esquartejar esse número, esse elefante, né, as peças. Vê que ajuda no recrutamento. Ajuda no recrutamento, sim. Hoje em dia a gente usa a inteligência artificial para o recrutamento. Porque antes você tinha que ver paciente por paciente. Hoje você já consegue, por exemplo, colocar um estadiamento. Agora o nosso desafio é alimentar os dados de maneira correta pelos médicos. Então, algumas travas estão sendo criadas. Então, no Santa Joana, onde a gente trabalha, por exemplo, a gente não consegue concluir a evolução médica sem colocar o CID. Isso vai ser muito proveitoso no futuro breve, assim, Rastrear pelo de CID. de médio prazo, para a gente rastrear pelo CID. A gente tem uma experiência bem feliz lá em Caruaru, na época do Covid. Nós utilizamos a inteligência artificial para rastrear imagens de raio-x que ficaram nas nuvens. Entenda as nuvens, a parte que não é burocrática escrita e que a maioria dos hospitais hoje, Brasil afora, inclusive vinculados ao Sistema Único de Saúde, tem essa carga de exames digitalizados, seja tomográficos, seja até do raio-x, da paciente que teve uma tosse durante o Covid e foi atendida na emergência, que foram dezenas de milhares. Nós rastreamos com a inteligência artificial e transformamos mais de 12 mil raio-x em pouco mais de 200 pacientes-alvo com nódulos detectados ao raio-x. Chamamos e em cerca de um mês de atendimento já tivemos o primeiro paciente com câncer de pulmão que estava em casa assistindo televisão, a gente ligou, ele achou até que era um trote, ela achou que era um trote. Não, mas eu não sinto nada. Não, mas é porque 1 ano e pouco atrás a senhora fez um raio-x na época do Covid. Essa paciente foi tratada, ela está curada do ponto de vista científico e a gente apresentou isso a nível nacional. O uso de uma tecnologia com inteligência artificial para algo que teoricamente era perdido, um raio-x nas nuvens de alguém que já passou, e o nosso objetivo é que isso seja transmitido e replicado a nível Brasil, para que a pessoa no lugar mais longínquo, lá do norte ou dos extremos do Brasil, mas que tenha acesso à internet, esses dados possam vir e aí ser analisados talvez numa central, que pode ser em Recife, ou em Caruaru, ou em São Paulo, ou Brasília, e que esse paciente lá ele já possa ser relocado para um pneu, para um oncologista, para um cirurgião torácico, no lugar mais perto. Eu acho que a inteligência artificial, e nós vemos no nosso dia a dia, veio para ficar, tem facilitado muito o rumo que a pesquisa clínica tem tomado. Você exemplificou muito bem um órgão daqui de Recife, mas eu acho que isso daqui tem que ser Expandido, né? tem que ser compartilhado. Eu acho que cada passo da inteligência artificial, principalmente na pesquisa clínica, pode e deve ser compartilhado com os outros centros. E por que não falar descentralizar os centros de pesquisa para o sertão, para o agreste, Brasil afora, né? Acho que é muito importante. É muito necessário. E também o rumo da pesquisa hoje da inteligência artificial dentro da área da oncologia está sendo eles aglomerarem imagens de patologia, dos histopatológicos, para fazer uma correlação e melhorar esse diagnóstico Acurácia. histopatológico. Exato. Uma coisa que eu acho interessante também, fugindo um pouco desse assunto, para a gente falar, são essas notícias midiáticas que a gente vê, às vezes, que caem na mídia, na grande mídia, sobre substâncias novas, vacinas, substâncias novas que vão chegar e vão curar tudo de uma única vez. Muitas fake news, né? Muitas fake news, e isso impacta muito negativamente no nosso dia a dia, na nossa rotina. Né? Então, daí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, sobre essas promessas que aparecem, essas promessas novas que chegam com grande poder da mídia de cura, que vai curar todo mundo. Quando é que a gente deve desconfiar? Quando é que a gente deve
ir atrás? Porque termina que eles vão criando esperanças dentro de cabecinhas tão sofridas, né? E às vezes até atrapalham os tratamentos. Como se o câncer fosse uma doença só, né? Uma coisa unificada, que um simples remédio, uma simples vacina fosse curar todas elas de uma vez. Eu acho que o caminho é esse, né? Mas é algo ainda longínquo, é algo que ainda está no processo, né? É muito triste você ver pessoas motivadas com a divulgação de inconsistências e mentiras, né? É muito triste você ver isso, porque a população tem dificuldade, claro, eles não são especialistas nisso, eles não conseguem, acabam confiando e se prejudicando a longo prazo. Então, assim, uma faca é sempre uma faca. Ela pode servir para matar, mas ela pode cortar até o queijo. Assim como as notícias que são divulgadas, né? Então, hoje eu teria um exemplo triste no Brasil, que é o exemplo da vacina contra o HPV. Então, hoje a gente vê que a maioria dos pacientes com câncer de colo de útero, câncer invasivo e mortal do colo do útero, elas não foram vacinadas contra o HPV, apesar de ter disponibilidade dessa vacina no SUS, que é uma prevenção primária. Então, assim, há que se distinguir entre a prevenção primária e a secundária. A primária é aquela que você nunca foi exposta àquele vírus e você vai receber a vacina contra o HPV com o intuito de você nunca desenvolver neoplasias intraepiteliais que poderão se desenvolver em cânceres. Então, hoje a gente tem uma prevenção primária gratuita. Aliás, a vacina que é dada, administrada pelo SUS, é a mesma vacina da saúde suplementar, altamente efetiva, altamente eficaz na prevenção contra o câncer. E o que a gente vê é que as mulheres chegam em estadiamento 3 e 4, bastante avançados, e a gente sabe, como oncologista, a gente vê isso, daqui 5 anos, metade dessas mulheres não estarão mais vivas no nosso consultório. Muito triste, muito triste. E eu me recordo de algumas notícias dessa fake news que, se você tomar a vacina contra o HPV, se você vacinar teu filho, vai desenvolver Guillain-Barré, coisas raríssimas de acontecer. Eu não digo que não acontece, e eu não acho que a pessoa que divulgou aquela determinada notícia teve a intenção de prejudicar ninguém, sabe? Não é isso que eu estou questionando. A questão é com que frequência isso aconteceu, e a comunidade científica, a comunidade médica precisa se posicionar melhor enquanto cientistas para poder julgar aquela situação que aconteceu, se realmente aquilo é um dano ou aquilo é muito mais preventivo e muito mais benéfico para a paciente, porque se você vacina os teus filhos, né, as meninas de 9 a 11 e os meninos de 9 a 14, se você vacina, você vai prevenir o câncer de pênis e o câncer de colo de útero. O pênis eu nem digo tanto que é um órgão externo, né? Mas assim, ele depende muito da higienização. Mas o colo de útero, que é interno, ele mata muitas mulheres no Brasil, ele mata muitas mulheres em Pernambuco, é silencioso, é interno. E assim, a gente tem uma prevenção primária, tem prevenção secundária, e é muito triste você ver as mulheres chegando em estadiamento avançado, se submetem a um tratamento de quimio e radioterapia, que é também uma outra grande tristeza, porque elas ficam estéreis e algumas delas, alguma coisa assim, que nunca te disseram sobre o câncer de colo de útero, né? O tratamento de radioterapia, ele cura, mas existem algumas sequelas, né? Então, pode ter uma estenose do canal vaginal. Então, assim, muito melhor do que curar, e a gente gosta de curar, a gente gosta de dar tratamento que cura, é a gente prevenir. Essa prevenção existe e as fake news atrapalham a vida de muitos humanos. Então, eu acho que nós, enquanto comunidade, nós precisamos nos posicionar e isso precisa ser divulgado entre a comunidade realmente, para que a população entenda qual é o benefício. Então, pessoal, assim, a vacina contra o HPV, você deve vacinar teus filhos, e essa vacina, ela previne um câncer invasivo do colo do útero e o câncer de pênis. Esses cânceres, eles são mortais, o câncer de colo de útero é mortal, e você deve levar os teus filhos, a tua menina entre 9 e 11 anos, o teu menino entre 9 e 14 anos, para prevenção desse vírus. É fácil, é simples, são 3 doses, é gratuito, a vacina é boa, está disponível pelo SUS e você vai prevenir de que no médio prazo, no futuro, a gente consiga atingir essa meta de redução da mortalidade
pelo câncer de colo de útero. Porque essa vacina passou por estudos clínicos, né? Então, assim, é uma vacina extremamente segura. E a gente está aqui para conversar sobre estudos clínicos e ela passou. E antes do estudo clínico, tem o estudo pré-clínico, né? Então, a vacina, uma medicação, uma vacina para chegar nesse momento de disponibilidade para uso, ele já passou por muitos anos de estudo. Eu acho que a molécula, quando ela é descoberta, até chegar em uso, eu acho que são 16 anos, 10 anos, a depender, né? Em média de 10 a 15 anos, né? Para chegar no uso de grande escala. Então, é uma vacina segura, né? Então, é importante ressaltar, assim, o mal que faz essas informações distorcidas, erradas, tanto para o bem quanto para o mal, né? A gente tem que sempre desconfiar. Uma droga que chega no mercado, chega para a grande mídia, não no mercado, que vai tratar e curar todos os cânceres, precisa desconfiar e precisa buscar fontes de segurança, de informação de segurança, né? Isso, Com certeza. Vocês falaram sobre a vacina do HPV, sobre colo de útero. Existe toda uma campanha da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica em realmente exterminar o câncer de colo de útero. É algo, pela primeira vez, realmente tangível, mas tem que ter uma mobilização de toda a sociedade. E quando você fala dos médicos se mobilizarem, dos cientistas se mobilizarem, eu acho que é extremamente importante. Primeiro, para eles conhecerem um pouco mais sobre a vacina. Eu tenho conversado com muitos colegas médicos, não oncologistas, mas que também não atuam diretamente no tratamento do câncer de colo de útero, e ainda existem um certo receio, talvez pela divulgação de informações inicialmente desencontradas. Mas eu acho que os órgãos, mas também nós, como médicos que atuamos na área, temos o dever de informar e de afirmar em relação a... Existe um anseio da sociedade que nós queremos uma vacina contra o câncer. Primeiro, informar que o câncer são dezenas, centenas de doenças totalmente distintas, com comportamento biológico, genético, totalmente distinto. Então, não existe um anseio no conhecimento científico de hoje de uma vacina para tudo. Mas se criou uma vacina capaz de evitar o desenvolvimento específico comprovado de um tipo de câncer, pelo menos, mas até estende a outros, que é a vacina com HPV. Então, nós temos isso validado, testado, aprovado, seguro e gratuito pelo Sistema Único de Saúde, que é a quadrivalente. Hoje eles colocaram com uma dose única. Existem estudos que precisam de 2 ou 3 doses. Para o paciente que já, para a população em geral, que já passou dos 14 anos, que já não é mais abraçado pelo Sistema Único. Existe na rede privada a nonavalente, que tem essa quadrivalente, mais 5 outros sorogrupos. Então, veja, que também protege para colo de útero, mas que se estende a alguns tipos de câncer de pênis, alguns tipos de tumor de cabeça e pescoço, canal anal. Então, é muito importante, verrugas, câncer vulvar. Então, veja, você já tem tudo isso à sua disposição, seja na sua juventude no Sistema Único, seja na sua idade adulta, até os 45 anos na privada, na rede privada. Veja, eu, oncologista, casado, muito bem casado, um beijo para minha senhora aí, fiel. Resolvi, na minha janela, eu tenho 46 anos, na minha janela entre 45 e 46, eu falei, eu tenho que me presentear. Eu sempre me presenteio com algo, coisa simples. Eu falei, eu quero um desafio, e eu me presenteei com a vacina do HPV. Você pergunta por que um médico oncologista, que tem toda uma conduta correta, e do ponto de vista de relação, veja, todos nós temos um passado. Se lá no seu passado, com a maior parte da população brasileira, que é importante falar, já teve contato com HPV, mesmo que nunca tenha desenvolvido, eu nunca desenvolvi nenhuma lesão verrucoide, mas se eu tiver, eu tenho que pensar que hoje a gente faz parte de uma célula familiar, que é você, sua esposa, o seu esposo, seja a sua opção específica, e os seus filhos. Você quer sempre pensar numa vida longínqua para os seus filhos. Mas veja, o que é que você está fazendo para se cuidar? É atividade física, é promoção de saúde e alimentação. Mas se existe um plus, que é a vacina do HPV, e você tem até 45 anos, que foi quando foi comprovada a nonavalente, por que você não faz? Qual é a desculpa? Aí você fala, mas talvez seja caro. Veja, você carrega um iPhone que custa 10, 12, 13 vezes mais do que a dose da vacina. Então é mais importante o iPhone do que você estar vivo ou evitar que você desenvolva mais de um tipo de câncer ou que você proteja a sua companheira
Veja, se você está se protegendo, você está protegendo também a sua companheira. O ideal é que os dois estejam vacinados. A pergunta é, me dê uma informação por que não vacinar. Porque por que vacinar? Nós temos todas as justificativas do mundo, está ao seu alcance, tanto do sistema único como do sistema privado. Então, por que não vacinar? Se você tem até 45 anos, o desafio é para você. Por que você não está vacinado contra o HPV? O dia é hoje, o dia é amanhã. Vacine você, vacine seus filhos, vacine sua esposa, seu cônjuge. Vacine. Esperar para quê? Nós temos a opinião de especialistas, nós temos revisões sistemáticas, nós temos trabalhos fase 3, duplo cego, randomizado, como o André falou, está comprovado. Não existe fake news que derrube essa comprovação. Já tem anos. E por que ainda existem vacinas postos de saúde esperando para o público-alvo? Isso é muito triste, eu acho, quando você vê, quando você sabe de vacinas que sobraram, que venceram no posto de saúde, vacina do HPV, é uma pergunta que a gente sempre ouve no consultório, doutora, o que é que eu posso fazer para não ter câncer? Em roda de amigos que não são médicos, né? E aí, o que é que eu posso fazer para não ter câncer? E a nossa resposta, né? até médico, Eu exatamente. estimulei vários médicos a vacinarem, inclusive alguns vão amanhã. Falou, se ele é aberto dia de sábado, vá vacinar, leve seu filho. Eu arrisco dizer que é desinformação. É o poder da desinformação, né? Como ela é deletéria. Por isso que tem todo um espaço para pessoas de boa intenção, de boa formação, como os 9 que formam a OncoWeb, né? Para estarmos aqui, promovendo espaços como esses, de informação de qualidade. Vacina do HPV, importância de saúde pública. Vamos lá. Essa informação de qualidade é mais do que uma intenção, é um dever. É um dever de nós, como um grupo científico, que quer estender a mão a quem precisa, seja ele o público leigo, seja ele o público médio. É isso aí. E aproveitando, a gente está chegando no final desse nosso podcast. Mas já no final, Aproveitar não para vamos nossas puxar. considerações finais. A conversa é boa, né? Então, assim, para fechar, para a gente fechar, eu vou começar nas considerações finais. Eu acho que foi super importante a gente conversar sobre a importância da pesquisa clínica, como ela é desenvolvida, a segurança que é. Que bom que a gente tem cada vez mais centros de estudos e pesquisas clínicas aqui em Recife, especialmente, que a gente pode trazer essa segurança para o nosso paciente, que a gente pode dar a ele a chance de um tratamento digno, né, moderno, eficaz, para que quem esteja nos ouvindo, nos vendo, entenda que é seguro, que não é cobaia, que não é experiência, são pessoas sérias envolvidas. São muitas noites de estudos, são muitas cabeças pensantes, então a pesquisa clínica é um instrumento a mais que a gente tem, né? Como é bom a gente conhecer pesquisadores, né? Como nossa querida amiga Deia, que assim mostra pra gente que quem está nesse meio, na grande maioria das vezes, é por amor à arte. Motivados por estender a mão em prol do próximo, é amor puro, né? Eu acho que a pesquisa clínica aqui no Brasil ainda é desvalorizada, como o Céline falou no começo, os nossos grandes pesquisadores terminam indo embora do Brasil e a gente termina usando, às vezes, drogas aqui que vieram de lá e que quando a gente vai lá no estudo tem um nomezinho brasileiro ali no meio daquela pesquisa. Então, expertise brasileira, né? Mas com a de chancela ponta. do exterior. Isso é que é triste, né? A gente perder grandes pesquisadores. Por isso que é tão importante a gente trazer esse assunto aqui e a gente talvez que fique, né? Vai ser tão importante se a gente plantou essa sementezinha no coração de algum estudante que queira se juntar à nossa amada Deia na pesquisa clínica. A gente precisa de muita gente boa nesse meio. Agora eu quero passar para a Céline, fazer essas considerações. Eu concordo totalmente contigo, Silvia. E a gente queria finalizar com aquela pegada de que a gente já entendeu que o seu caminho, Andréa, é consolidado como pesquisadora no Brasil, mas é muito bom que os jovens estudantes de medicina, eu falo porque a gente coordena um curso de medicina, e a gente estimula sempre que desde o primeiro período eles têm que produzir, têm que abrir essa cabeça, o despertar científico, seja com bolsa de PIBIC ou sem for bolsa de PIBIC, mas que ciência se faz em todos os locais e o tempo inteiro em prol do próximo. Eu queria que você dissesse aí, olhando para aquela câmera, para o jovem estudante de medicina, o jovem médico recém-formado, ou até aquele que já se aposentou do ponto de vista de estar lá no dia a dia, mas que agora quer se dedicar ao ensino, à pesquisa.
qual é a dica que você dá para eles? Quais são os passos a trilhar? Eu começo dizendo que para tudo na vida, pesquisa ou não pesquisa, você precisa se questionar. Você precisa fazer aquela coisa que a Toyota criou, aquele sistema de melhoria contínua, né? Quando você produz alguma coisa, você checa se aquilo está certo, se aquilo está bom, se aquilo vai continuar, ou se tem algo para ser melhorado. Isso é utilizado em toda a indústria mundial e nos hospitais e na saúde, para que a gente possa melhorar a qualidade de qualquer serviço. Então, para os estudantes ou qualquer profissional, eu diria, se questione de que maneira eu posso servir à humanidade mais e melhor. Quais as perguntas que a humanidade tem que eu posso ajudar nessas perguntas? Então, essa coisa de lateralizar o pensamento. A gente recebe um treinamento na faculdade e a gente é treinado e a gente repete esse treinamento. Quanto mais a gente faz esse treinamento, a gente mais tem experiência e a gente fica melhor em fazer aquilo mais rápido e vai na medula, né? Vai medular, vai muito rápido e efetivo. A gente se torna realmente muito bom em fazer aquilo que a gente faz dentro da assistência. Mas através da pesquisa, a gente pode criar outras coisas ou outras estratégias de tratamento ou outros tratamentos. A gente pode criar esse conhecimento. Então, se você se questiona, você tem a oportunidade de lateralizar esse pensamento e se questionar até se, como o Celinho aqui muito bem disse, se essa verdade que é verdade hoje vai ser a mesma verdade de amanhã. Aquilo que a gente sabe que está fazendo o nosso melhor, será que isso é o melhor? A gente precisa questionar tudo. Mais uma vez eu vou citar Descartes, que ele dizia que você não podia colocar mais conhecimento num lugar que estava cheio, né? Tem aquele exemplo do vaso de maçãs, né? Cheio de maçã, você não pode colocar pera, está cheio de maçã. Tem o sábio, que também o discípulo chega com uma xícara de chá, né? Chega para perguntar para o mestre, eu quero saber como ter mais conhecimento. E o mestre derramando chá na xícara, derramando chá. Aí o discípulo não entendendo nada, mas mestre, você para de derramar, você não está vendo que a xícara está cheia de chá, não cabe mais chá aqui. Aí ele disse, pois é exatamente assim que você está. Você está cheio do seu conhecimento, eu não posso colocar o meu. Você precisa esvaziar a tua xícara de chá. Reza a lenda que Buda também teria dito isso a algum discípulo que, quando ele disse, mestre, você sabe tudo, todas as coisas, porque você não fala para o povo? Ele disse, pegue uma lista, vá até o vilarejo, pergunte o que as pessoas mais querem da vida. E quando o discípulo volta, ele volta dizendo, elas querem a felicidade do filho, quer casa, quer casamento, quer comprar uma fazenda. E ele pergunta, alguém pediu conhecimento a você? E ele diz, não, ninguém me pediu conhecimento. Você não pode dar conhecimento para quem não deseja o conhecimento. Então, assim, eu diria, muito importante, desejem o conhecimento, desejem a verdade, questionem tudo e todas as coisas para que vocês possam ajudar na melhoria contínua. Esse mundo é uma passagem. É curto, não dura mais do que 120 anos. A gente está aqui com um propósito. Se alguém que estivesse construindo a pirâmide do Egito, reza a lenda que nem teriam sido humanos, mas digamos que tenham sido escravos humanos, como eles contam. Imagina que a pessoa ia dizer, não, eu não vou colocar essa pedra. Vai ser para gerações para frente. A gente nunca teria a pirâmide. Não importa se a gente vai usufruir da coisa. A gente está aqui para melhorar, para ajudar a humanidade a melhorar. Esse precisa ser o nosso propósito de vida. E descobrir qual é, em que área. Mas questione-se. Questione tudo e todas as coisas para chegar na verdade. Gostaria de finalizar de mãos dadas com vocês, agradecendo esse momento tão confortável entre pessoas ilustres que representam tão bem. Agradecer por ter me chamado de Celine. Então, o Dr. Cellen, o médico velhinho sorridente, se tornou um garoto aí de alma. Isso é muito bom. E lembrar que a Oncoweb, ela nasce com esse propósito muito claro de transformar vidas através de informação de qualidade. Seja para os colegas médicos compartilhando o que a gente aprendeu um pouco diferenciado na nossa área, seja para a população em geral, que abrange os nossos pacientes, os familiares, que muitas das vezes precisam de uma palavra de conforto, de carinho, mas também de conhecimento. Então, conhecimento de qualidade com respeito e acolhimento que eles merecem.
Esse é o nosso propósito de todos nós na Oncoweb. Muito bom estar com vocês. Obrigada, meninos. Adorei. E vem os próximos. Que venham os próximos. Obrigado, valeu. Obrigada.